você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. A cadeira! Usa a cadeira! Vai. Do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra me quebrar uma mesa é bem facinho. Quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Calma, nossos comerciais, por favor. Meu Deus. Segura aí, segura, gente, segura. Fala, seus mal diagramados! Semana que se inicia com o Datena descendo a cadeirada nas costas do Pablo Marçal tem tudo para ser perfeita. Desde quando eu estava no ensino médio e ainda era funcionário da VASP, a Vagabundos Anônimos, sustentados pelos pais, que eu não tinha uma segunda-feira tão leve, despreocupada e divertida como esse 16 de setembro, dia posterior à agressão merecida, que foi repleto de memes e piadas do começo ao fim. O golpe foi desferido no finzinho do domingo, durante o modorrento debate da TV Cultura, que até aquele momento conseguia ser mais chato que a transmissão do show do Incubus no Rock in Rio. Até que Datena, acusado reiteradas vezes de ser estuprador, resolveu dar fim às gracinhas do coach picareta da maneira mais eficaz, já que chapéu de otário é marreta, e na falta de uma marreta, uma cadeira serve. Pablo tentou capitalizar em cima do episódio, se vitimizando como se fosse o Jair tomando facada no bucho ou o Trump abrindo espaço para um alargador na orelha após ser alvejado por um fã. Não deu certo e ele desidratou nas pesquisas, enquanto Datena cresceu muito, principalmente ao deixar claro que não se arrependeu. Lavou a alma não só dos paulistanos, mas de milhões de brasileiros. E nesta semana tivemos ainda: Mário Gomes é despejado de mansão após arcalote em funcionários. Jojo Todinho assume ser de direita, para o espanto de 0 pessoas. E Alexandre Correia reclama dos gastos do noivado de Ana Hickman e Edu Guedes. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Todos aqueles que condenam a reação de Datena contra Marçal façam a seguinte reflexão: se um sujeito chegasse numa mesa de bar e chamasse um cara de cheirador de cocaína, culpasse uma mulher pela morte do próprio pai e acusasse um terceiro de ser estuprador sem provas, estaria errado alguém descer uma cadeirada nas costas desse surtado do caralho? Ah, mas debate não é mesa de bar, não é mesmo? É um lugar um pouco pior e muito mais degradante. Se deixar tipinhos como o Marçal espalhar boatos a respeito de todo mundo e não tiver uma reação à altura, ele vai dobrar a aposta e terminará a eleição insinuando que alguém é pedófilo ou praticante de incesto. E os tribunais eleitorais o que vão fazer? Absolutamente nada. Não é à toa que a cadeirada foi tão pouco criticada até mesmo no campo da direita. Afinal, Pablo cresceu na vida dando golpes em idosos e recebeu o troco, tomando um golpe de idoso. E tem mais, o coach goiano espalha por aí que ele é o foda, que dá soco em tubarão, controla helicóptero em queda e desafia o Popó para uma luta. No fim, provou que é só gogó e não aguenta ser golpeado por um idoso de 89 anos com o shape de uma Scania. O cara já começou mal, se vitimizando no hospital, fingindo que estava paraplégico também, enquanto ostentava pulseirinha verde, que de acordo com os protocolos hospitalares, significa que esse boçal estava apenas forçando um atestado para segunda-feira. Melhor que a cadeirada, apenas os memes, piadas e o Datena garantindo que não se arrepende do que fez. E nem tem porquê também, cara, Datena. Ultrapassou a Tabata nas pesquisas dessa semana e ainda ganhou a simpatia até de quem não vai muito com a cara dele. A eleição não vai dar nada além de dor de cabeça para o apresentador, mas já o consagrou como uma pessoa que teve a moral e a coragem de interromper as gracinhas desse pela-saco goiano. Você não é louco, Datena? Não! Nossos comerciais, por favor. Eu queria saber como é que um cidadão que acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi
de uma forma mentirosa, que ele foi julgado e condenado pelo crime que ele cometeu de roubo virtual. Eu não. Minha sogra morreu depois dessas acusações e agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. As consequências da cadeirada são interessantes também. Datena provavelmente responderá processo por lesão corporal, mas para alguém que já gastou 20% do que ganhou na vida inteira com o pagamento de indenização e não pensou duas vezes nem para meter a mão na cara do Milton Neves, essa situação não chega nem a ser um incômodo e nem novidade. Datena vingou o Brasil, enquanto nós passamos a vida toda apenas com vontade de dar uma bela surra em nossos algozes ou rezando para que eles morram de alguma maneira trágica para serem enterrados com o caixão fechado, o apresentador da Band não passa vontade. E o reconhecimento a essa atitude veio rapidamente entre os populares. Nas ruas do Capão Redondo, o candidato do PSDB foi parabenizado por usar a cadeira de Marina Helena contra o coach, o que foi também o melhor uso para a cadeira de uma candidata que nem deveria estar ali e que mal consegue acrescentar frases com mais de 3 palavras seguidas em suas réplicas. Humilde, Datena disse que não acha legal ser parabenizado, mas no fundo sabemos que o cara acha legal pra caralho e deve ter encomendado um quadro de 8 por 8 metros com o momento da cadeirada para colocar na área de lazer da sua mansão no Morumbi e meter altas resenhas sobre o caso com o Neto e o José Aníbal no próximo domingo. Parabéns, Datena! Você fez a coisa que a gente ia fazer com aquele bandido lá. Ele é um bandido. Quem não teve a sorte de trombar o apresentador pelas ruas teve outras reações, como o cidadão que infelizmente cruzou o caminho do Burrinho Nunes do União Brasil e aproveitou para levantar uma cadeira próxima ao candidato a vereador que traiu o prefeito fantasma para virar Marsalete. Todo trajado de roupas de grife da Farfetch, o ex-MBL foi para cima do homem, caiu na rua, passou o vexame, perdeu o tênis branquinho e saiu cantando vitória, dizendo que imobilizou o oponente e o derrubou, justamente o contrário do que as imagens mostram. Claro que no próprio Instagram, Burrinho edita o vídeo e deixa ele mais favorável, sem expor o momento da queda. Mas dá para conferir no VAR que o engomadinho tomou o maior apavoro dos vendedores da Santa Efigênia e quase voltou descalço para casa. Lance normal de jogo, até porque confusão em rua de comércio popular não costuma acabar tão bem assim para Playboy. Tá louco, mano? O cara veio com a cadeira e derrubou o cara, pô. Calma, calma. Cabeça, fica em paz. Sai daí. Sai dali. Relaxa. Ele veio com a cadeira e derrubei ele. Pegou um banco para arremessar no Marçal. Eu tentei impedir, ele virou para bater em mim. Aí eu imobilizei ele e derrubei ele no chão. Aí veio um outro rapaz que estava junto, começou uma agressão. Aí o pessoal dispersou e aí ele foi contido e foi para algum lugar. Cada eleição tem o Padre Kelmon que merece. E na eleição para a Prefeitura de São Paulo, quem exerce essa função é Maria Helena, do Partido Nojo, que assumiu com gosto o papel de ser assistente de palco do Pablo Marçal e reproduzir ataques infundados, principalmente contra Guilherme Boulos e Tabata Amaral. E quem realizou essa acertada observação sobre Marina ser a Madre Kelmon e nem pode ser considerada uma candidata legítima foi Thales Faria, do UOL, depois que ela acusou a candidata do PSB de usar jatinhos particulares para visitar o namorado, o Tabata Amaral, prefeito de Recife. Sempre muito paciente com liberais dissimulados, Tabata chegou a propor que Marina se retratasse, mas a candidata do Novo insistiu no boato e possivelmente receberá o processinho nos próximos dias. Para começo de conversa, Maria Helena nem deveria ser convidada para debates, se a legislação eleitoral fosse levada em conta, nem Marçal também, mas esse ainda entendemos que traz audiência para as TVs com sua baixaria. Marina não, mas representa os valores dos conglomerados de mídia e ajuda a fazer tabelinhas contra a esquerda, né?
isso que eles querem. Enquanto Altino Prazeres nunca foi nem cogitado para participar desses encontros. E tem mais representatividade política com toda a sua trajetória de luta no sindicalismo. E considera a comparação com o Padre Kelmon até injusta. Para o Padre Kelmon, claro. Um personagem como ele, bem mais carismático do que uma liberal de think tank, tão arquétipa que parece ter sido gerada por uma inteligência artificial, que mal conseguiu desenvolver a fala da candidata e a aparência da candidata também, que parece ter sido obra do mesmo designer gráfico que criou a Magalu. Olha, eu recebi informações de diversas fontes e dei a oportunidade da Tabata se explicar. A população está muito cansada de quem na frente das câmeras tira foto com Celtinha e depois. Então eu acho que vocês deveriam fazer essa pergunta a ela. Ela pode afinal mostrar para vocês todos os tickets das viagens que ela fez no ano passado. E aí eu queria saber, a senhora considera ético e de alto nível fazer uma acusação sem provas? Landim, se eu não tivesse recebido informações de fontes completamente confiáveis, eu jamais teria falado o que eu falei. Então, esse é o ponto. E a candidata, ela tem total forma de combater isso. Ela pode apresentar todos os comprovantes. É muito fácil. Eu trabalhei lá em Brasília, passei 1 ano na ponte aérea. Foi muito simples, depois eu precisei prestar contas de alguma maneira. Eu liguei até lá, até por conta do meu partido. Mas quem tem que apresentar provas é quem está acusando, né, candidata? Mas quem tem que apresentar provas é quem acusou. De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. Jojo Todinho resolveu assumir nesta semana que é uma pessoa de direita e quem não gostou, que se lasque. Ela assumir tal posicionamento é tão surpreendente quanto o Lula revelar que é filiado ao PT ou o Zezé reconhecer que hoje em dia canta como um porco agonizando no momento do abate. A grande polêmica em cima disso é que, durante muito tempo, esse monte de nada com 30 milhões de seguidores aproveitou a admiração do público LGBT para ganhar dinheiro em cima deles e agora se bandeou para o lado de quem acha que qualquer orientação fora da heteronormatividade deve ser combatida como crime e prisão perpétua. Por isso, é sempre importante seguir 2 lições. Nem todos que acenam para causas de representatividade o fazem com honestidade e a pessoa pode ser apenas uma oportunista de ocasião com o interesse de ganhar muita grana em cima da venda de camiseta com arco-íris. Segundo, nem todo mundo que é despachadão, que fala na cara mesmo, é uma pessoa sincerona e verdadeira. Pode até ser engraçado, mas intimamente o sujeito tem muita chance de ser apenas um escroto insuportável e a gente só ri, eventualmente, do outro lado da tela porque não é obrigado a conviver com essa pessoa. Por conta desses fatores, a deputada federal Érica Hilton resolveu se pronunciar sobre o assunto e chamou o Jojo de traidora. Não porque Jojo é uma mulher preta, gorda, periférica e, ao mesmo tempo, patriotária. Disso o Brasil tá cheio e é até bom lidarmos com essa situação para que a esquerda largue a idealização infantil sobre o conceito de povo. Mas ela foi chamada de traidora porque bateu a carteira de gays e trans por anos e agora adere oficialmente ao lado de quem luta todos os dias nas câmaras de todo o Brasil para que esse recorte populacional não tenha acesso a nenhum direito básico de cidadania. Muito canalha, mas vocês também têm que parar de tornar gente tão idiota assim famosa, né? Sim, sou de direita, livre! Eu queria poder falar, porque vocês já sabiam. Que loucura é essa? Qual foi? Meu discurso sempre foi esse. Aí uma tal de Hilton, não sei quem é, porque a única Houston que eu conheço é a nossa maravilhosa e digníssima Whitney, né? Colocou assim, que eu printei. Traidora! Prometi algo? Traidora? Eu te prometi algo? Traição por quê? Eu sou sua amiga pra te trair? Chamei ela de traidora, que é o que ela é, porque assim, tem trans de direita, negro de direita, indígena de direita, tem tudo de direita e faz parte do processo democrático, faz parte da democracia. Não é porque ela é uma mulher negra, gorda, vindo da periferia que ela não pode ser de direita. Não é sobre isso. Mas sabe qual é a diferença dela para todas essas pessoas que eu citei agora? É que nenhuma delas usaram a agenda e a pauta das pessoas LGBT, dos seus direitos, para fazer trampolim para chegar até lá. E você acha que a Jojo
fez de trampolim. Ela usou essa Eu acho... Todo mundo viu. Ela saiu de que tiro foi esse, viado, pra vamos se aliar em quem quer dar tiro em viado. O caso Deolane continua a dar o que falar 2 semanas depois da primeira prisão da advogada, que continua confinada na penitenciária de Buíque, onde estão também as canibais de Garanhuns, que recheavam coxinhas e esfirras com carne humana. Apesar do risco de parar dentro de um risole, Deolane continua muito viva e celebrada. Nesta semana, por exemplo, supostos fãs dela foram à porta da cadeia para revelar que compraram uma bolsa Gucci no valor de R$4.000. Falo supostos porque isso tem jeito de ser tão orgânico quanto uma Coca Zero e arrisco dizer que não existe nenhuma chance de ter o envolvimento das irmãs Bezerra no financiamento do item, já que são pessoas com histórico de idoneidade. E se for real, torço para que a Deolane já tenha uma igual e despreze o presente. Se com as fãs tudo é festa, com a justiça a situação se complicou um pouco mais nesta última semana. Adélia Soares, ex-BBB e advogada contratada para cuidar do caso de Deolane, poderá em breve fazer companhia para cliente na cadeia, após ser indiciada por falsidade ideológica e associação criminosa. Apesar de nada ter a ver com o caso de Deolane, a investigação também tem a ver com Tigrinho e apostas online, que aponta que a Adélia teria se associado à máfia chinesa para abrir empresas de jogos de azar no Brasil. A Adélia nega, mas não deixa de ser irônico, que a advogada da advogada influencer, presa por se envolver com jogos e apostas ilegais, também é investigada por se envolver com jogos e apostas ilegais. Como a Adélia está impedida de tentar tirar Deolane da cela, sobrou para uma influencer pagar 77 mil para a mãe de santo Michele da Cigana realizar um trabalho e garantir a liberdade da influência. Nessa história, tem mãe de santo, subcelebridade, advogada presa por divulgar Tigrinho, advogada ex-BBB e pobre dando bolsa de grife para rico. É o Brasil do Brasil. Tá aí a nossa brasilidade que o senador Flávio Bolsonaro tanto procura. E ó, compramos para dar de presente a ela. Foi parcelado sim. Foi à vista. Não vamos falar que foi parcelado? Para quem seja de truque, foi à vista. Diante das últimas notícias veiculadas pela imprensa em relação ao meu trabalho, nesses 22 anos eu construí com muita seriedade e credibilidade, sempre atuei da forma correta, lícita, dentro do que exige e determina a legislação. Inclusive, se vocês observarem, todas as postagens que eu faço aqui no meu perfil são postagens extremamente técnicas, orientando o que pode e o que não pode ser feito, o que é certo e o que é errado, as consequências. Então, esse é o meu trabalho, fazer justamente esse compliance para figuras públicas. Então, jamais eu posso assegurar isso para vocês. Eu arriscaria esses 22 anos de muito, muito trabalho por algo que não fosse lícito, por algo que, de repente, fosse ao contrário do que eu oriento os meus clientes. Olá pessoal, acabou o mistério, né? Hoje vocês me viram na rua fazendo compras, montando axés. Essa mesa linda hoje é para tirar a doutora Deolane da cadeia. Exatamente, ela e a mãe dela. Com exceção dos sertanejos, quase todos os famosos que apoiaram o mito têm algo em comum. São falidos, ressentidos e fracassados que nunca reconheceram que a própria falta de talento causou o ostracismo e culpam o Lula e o comunismo pela derrocada profissional. Nomes com essa característica não faltam: Mário Frias, Latino, Paulo Cintura, Dedé Santana, Roger Moreira, Lobão, Eduardo Araújo e por aí vai. A lista é extensa. Mário Gomes é outro que se encaixa perfeitamente nesse perfil. O ator passou décadas lamentando que o boato de que ele teria parado no hospital com uma cenoura entalada no rabo afetou sua carreira, mas mesmo assim, até meados dos anos 2000, ele não sumiu das telas e acumulou fortuna suficiente para comprar uma mansão na Joatinga. Depois disso, é verdade, as coisas para ele na TV começaram a ser mais complicadas, só que é normal que um galã sem recursos para atuar sem camisa no Projac seja esquecido pelos diretores quando começa a ficar parecido com o Seu Madruga. Foi nessa época que Mário começou a empreender no ramo de confecções no interior do Paraná. Mas como empreendedor, ele era tão medíocre quanto ator e a empresa quebrou e ficou devendo os funcionários. Claro que Mário nunca assumiu a própria culpa no caso. O responsável pela má administração
que levou à falência, como sempre em casos assim, foi o Lula. E nessa semana a justiça foi feita e o ex-ator foi despejado da mansão na Joatinga, leiloada para pagar os funcionários lesados. E o sujeito é tão lunático que, ao invés de vender o imóvel enquanto rolava o processo, comprar uma casa mais humilde e pagar a dívida, passou todos esses anos posando como vítima do caso, mesmo tendo lesado mais de 80 famílias paranaenses. Vítima ele até é, mas da própria estupidez, e agora está se humilhando em público ao pedir ajuda pro Mito e pro Nicolas Ferreira. Além disso, pagou de revolts, retornou para a casa que nem é mais dele para pichar que não sairia, depois se arrependeu e apagou. Deveria ter se arrependido de dar calote em trabalhador. Tenho dó de patrão pilantra não, meu irmão. Eu já tive fábrica, né? E a fábrica, infelizmente, a fábrica estava indo bem até a entrada do Nine, que ele acabou com tudo. Ele tirou o dinheiro do mercado para os fundos de pensão, para botar o dinheiro lá fora. Ele levou 8 trilhões do Brasil, ele quebrou o Brasil. Levou o dinheiro lá para fora, meu Deus do céu. Eu não vou sair, é inconstitucional, certo? Eu tenho as provas todas, tenho testemunhas, tenho tudo, só tenho essa casa. Eu não vou sair. O advogado que diz que é religioso, né? Cadê os tomasse conta antes, não fica preso, né? 20 anos, interessa, meu irmão, interessa. 20 anos, luta. Grana tem atormentado muita subcelebridade nos últimos dias. Alexandre Correia, em mais um conteúdo preparado exclusivamente para ser comentado aqui, a Galãs Feios, reapareceu para analisar o relacionamento da sua ex com o cozinheiro de lanchonete Eduardo Guedes. Ana Hickman divulgou seu noivado com o apresentador e os valores gastos na festa perturbaram o ex-marido, que recentemente assumiu viver estado de Mário Gomes e deixou de marcar um encontro com uma mulher porque ele só poderia buscá-la de Uber. Revoltado e agindo como um colunista social que expõe os gastos nababescos de festas de famosos no Fofocalizando, Ale comentou que o vestido de Ana custou 30 mil reais e os arranjos de flores não saíram por menos de 25 mil reais. Que absurdo! Na sequência, ele lista outros luxos, como o buffet em que a festa aconteceu e os carros importados dos convidados, como se em uma festa da Ana Hickman houvesse alguma hipótese do estacionamento estar lotado e abarrotado de Peugeot 207, Quicksilver, Vectra de fuga, Tempra rebaixado e Palio Weekend com mata-cachorro descascando. Para terminar, ele cobra a justiça e diz que agoniza por dinheiro. Coitado. O que me pareceu mesmo é que o cara tá com saudades da ostentação e que ficou doido para ser convidado para o Convescote e finalmente tomar um espumantezinho melhor que Casa Perini. Fala, Matias! Você também vai de Uber? É, eu também. Eu não tenho carro. E como conseguiu arrumar uma namorada sem carro? Foi difícil. Foi difícil conseguir uma namorada. É, eu chegava de Uber. Imagina, Uber no motel, ainda bem que eu tenho meu apartamento. Eu nunca mais faço isso. É desconfortável mesmo. Você levou a mina no Uber do motel e pediu pro motorista esperar? Está muito difícil conseguir Uber em São Paulo. Ah, você deu uma rapidinha. Ah, então tudo bem. Tá valendo. Venho aqui externar para vocês a minha mais profunda indignação com a situação que eu me encontro. Vejam só vocês, a outra parte na qual eu fui 25 anos e ainda aguardo receber algum real, alguma coisa de uma partilha de bens, e a justiça não faz nada, acabou de celebrar a vida no final de semana com um grande noivado, com um vestido de 30 mil reais, arranjos de flores de no mínimo 25, 30 mil reais. Ela tem muito bom gosto, sabe gastar muito bem dinheiro, como ninguém, aliás, né? Convidados, carros importados, mesa posta, bom buffet, não suficiente 2 viagens internacionais, bons restaurantes. E a parte daqui fica como? De 25 anos de trabalho, na lata do lixo da justiça? A justiça não olha para Alexandre Correia, a justiça tem raiva de Alexandre Correia. Até quando eu vou precisar aqui ficar agonizando por dinheiro enquanto eu vejo a minha sócia, porque ainda é minha sócia que não houve dissolução de sociedade, torrando dinheiro? Vamos lá, gente? Como é que fica? Toda vez que abro o verbete sonso no dicionário, ao lado tem uma foto do senador Rodrigo Pacheco. Tá certo que, de verdade,
ele se encaixa mais no conceito de se fazer de morto para comer o cu do coveiro, mas o cara sempre aparece em público com aquela fala mansa e umas conclusões que até gente em coma chega com 2 semanas de antecedência. Agora, Pacheco reconhece que os incêndios que tomam conta do Brasil são frutos de uma orquestração criminosa para incendiar o país. Sabemos, mas tem um porém. Os representantes legislativos dos mandantes destes incêndios estão dentro do Congresso. E o próprio governo Lula fica murmurando pelos cantos contra os ruralistas, mas aproveitar a janela de oportunidades para repassar terras incendiadas para a reforma agrária e desligar as torneiras do Plano Safra para piromaníaco, ninguém se atreve em propor. E se propõe, não cumpre. Há uma compreensão do Congresso Nacional de que, com muitos parlamentares com os quais conversei, de que nós estamos diante, evidentemente, de um problema de consequências climáticas, de saúde humanas, mas temos uma causa que é uma causa criminosa. É muito evidente que, diante desse contexto, da quantidade de focos, há sim uma orquestração mais ou menos organizada, mas que busca esse objetivo de incendiar o Brasil. Na mesma semana, parlamentares, ministros e o governo reconheceram o risco das bets ao orçamento dos mais pobres, mas só depois que as famílias estavam tão endividadas que até mercado e farmácia começaram a vender menos, porque tem gente deixando de comprar arroz e feijão para apostar no número de escanteios de um jogo entre Motoclube e União São João de Araras. Novamente, estamos diante de uma desfaçatez. Tanto o risco das bets quanto do potencial criminoso do agro são de conhecimento público e não faltou aviso de especialistas para alertar que ia dar merda. Mas no Brasil, a regra no cotidiano não é evitar a merda, mas sim remediar quando ela acontece. Sobre as bets, o mal que ela tem feito às famílias brasileiras é irreparável. Não tem dinheiro que vale a pena o que está acontecendo hoje sem uma regulamentação, sem critérios para quem está jogando esses jogos através da internet. Tem pessoas sofrendo, deixando de comer para poder jogar. Se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, vamos chegar em 2 milhões, hein? Começa a nova corrida, vamos dobrar a meta! Também você pode colaborar com a gente aqui no Seja Membro, tá no primeiro comentário fixado, tá? Desse vídeo. Seja membro, apoia-se, Pix conta corrente e PayPal. E também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Instagram e só, tá? Facebook não. E se você é um desses que fica pagando pau pra ostentação de outros, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passaram!